São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil. Da América Latina, talvez. Mas não foi isso que eu senti. Foi aqui que eu vim procurar o pertencimento depois de tantos anos morando fora. Pra quem me acompanha, viu meu vlog de mudança indo pra São Paulo de ônibus. Eu queria morar dentro, sabe? Eu queria me sentir pertencente, sentir o cheiro da feijoada no sábado, mesmo não comendo, podendo ir pra um pagode, ouvir a minha própria língua, o português me misturar, me sentir em casa, mesmo longe do Rio Grande do Sul. Porém, a realidade foi diferente. Eu me desencontrei, me perdi, criei muitas expectativas e falhei. Entrei no maior buraco da solidão. Fiquei num estado depressivo. E aqui vamos ver esse vlog de vida de modelo, de dias felizes, em dias que eu me senti perdida, e como se encontrar. Como curar a solidão criando uma solitude. Mesmo tendo que trabalhar bem cedo e trabalhar o dia inteiro, eu busco sempre me encontrar logo de manhã cedo. Então eu faço uma meditação. Nesse dia eu estava fazendo pilates, mais voltado para o yoga, de alongamento mesmo. 25 minutos antes de tudo faz toda a diferença para o meu dia. Eu deixo tudo organizado, assim, eu não perco nem um minuto, porque o meu call time era às 7 da manhã. E uma grande dica para as aspirantes das modelos é sempre importante se preparar para o trabalho, passando protetor térmico no cabelo, protetor solar, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Eu ia gravar para um hotel que se chama West em São Paulo, fazer os vídeos para esse hotel lindo, então vem comigo que esse dia vai ser bem legal. E eu vou fazer um tour para vocês maravilhoso por lá. Vem trabalhar comigo, gente. Eu tentei me mexer o melhor possível pra parecer um osso. Pra parecer um hóspede. E pra piscina, ele penteadinho pra trás, assim, sabe? Como se ela só tivesse... Se você quiser me ver feliz, é me ver trabalhando, porque assim eu curo um pouco da minha solidão com pessoas, mesmo não conhecendo elas, eu entrego todo o meu carisma, eu fico 100% no momento presente. E eu nem reclamei de ter que entrar nessa piscina logo cedo de manhã pra fazer essa cena. Eu tava tão feliz, pra mim trabalhar tem um significado muito grande, é quase que a minha motivação diária de viver. Eu coloco todas as minhas energias, as minhas expectativas no trabalho. Braço. Saudade. Gente, eu me congelei. O problema é quando eu entro na piscina, depois eu fico gelada, parece que nada mais me esquenta, sabe? Tô aqui embaixo das cobertas, nem deveria. Mas eles estão gravando agora a cena com o modelo masculino, morrendo de fome, gente. Eu não trouxe muito lanche hoje e não tinha umas comidas pro meu paladar hoje de manhã. Então, esperando a hora do almoço, vou mostrar o quarto, vou fazer um tour então pra vocês no quarto do West. Então, o quarto, gente, dá uma olhada na vista. Aqui fica todas as roupas, todas as cenas que a gente vai fazer, são 2 dias de trabalho. Um sofazinho maravilhoso, aqui é o 7º andar. E aí a cama, ó, gente, cama maravilhosa. E aí temos aqui uma televisão bem grande, os acessórios, sapatos, cafeteirazinha, comida que a gente não encosta, né? Essas comidas a gente não encosta. E aí tem aqui um guarda-roupa. E o banheiro tem essa luz maravilhosa, gente. Super, super boa. A gente tá maquiando aqui, ó. Então, backstage, aqui o meu maiô molhado, apenas de um crime. E aí, ó, o banheiro, box grandão, chuveiro desses gostosos. E é isso que nós temos aqui, um quarto, ó. Um espelho também, ó. Tcharam! Esse foi o tour pelo quarto. Complicado mesmo. 3 da tarde ela vai roubar o buffet do almoço. Ali, ó, as uvas. Pega o que... Será que tem como colocar num negócio? Tem uma coisa que eu sou profissional, é fingir que eu sou uma mulher rica. Claro que o look ajuda. E quando a gente tá trabalhando pra um comercial de hotel, a gente tem que fazer tudo praticamente num dia. Fingir que tá almoçando, jantando, tomando um café da manhã. Por isso que eu tava na academia também, a gente fingiu que tava treinando, fiz yoga, entrei na piscina e aqui a gente tá no bar, pra mostrar os melhores drinks desse bar maravilhoso do hotel. Mas é tudo falso, tá? Na realidade, a gente só grava e depois vai embora e vai pra próxima cena. O dia passou voando. Acabei meu shooting e eu tô indo direto pra um casting. Vocês acreditam? 5h30 de uma sexta-feira. E nós vamos dar... Gente, eu tenho que chegar lá em 40 minutos. E tá dando 40 minutos. Dá quantas horas de viagem? Eu não calculei ainda. Daqui pra onde eu vou, direto dá 24 horas de... O gostoso de carro é isso.
Aí O bom dia de parando. avião, porque assim, eu saio daqui, por exemplo, 6 horas da manhã, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu tô lá na cidade. Se quiser chegar no dia na cidade que eu vou lá, de Salvador para lá, são 3 horas de viagem. Nossa. Então põe assim, 2 horas aí até Salvador e mais 3 horas de viagem lá. Sabe qual foi o meu maior aprendizado nesse tempo de solidão, introspecção? E o fazer um pedido também. Olhe com atenção e amor aos outros que estão à sua volta. Acolha aqueles que de alguma forma chegam até você pedindo uma companhia, um conselho, uma ajuda, um sorriso. Isso pode mudar o dia, a semana de alguém que se sente carente, perdido, com solidão. Preste atenção àqueles que estão à sua volta, não só na sua solidão, mas nos outros. Não se vitimize. Talvez nesse dia, esse taxista estava precisando ser ouvido. Estava precisando que alguém escutasse a história de vida maravilhosa dele. E ele me ensinou e me fez sentir acolhida, pertencente, fez meu tempo passar. E foi uma ótima experiência para nós dois, sem ele saber. Pode gravar o lookinho, né, do dia. Isso aqui, ó, pronta. Aqui, ó, Camila na cama. Camila com vista. Camila assiste Netflix. Um trabalho, né? Camila se joga na cama e Camila... isso é um trabalho bom. Se joga da cama. Ao contrário, que a cama já tá bonita, a gente vai fazer ele gravando ao contrário. Ao contrário. Então a gente vai entrar lá, aí a primeira coisa que você vai fazer é... Tiver. Ai, eu queria deitar já. Eu ia fazer um vídeo. Posso deitar? Ó, mas no outro ela vai levantar, tá? Deixa eu ver. Mas a gente precisa desse movimento da... Sai que me aguarde, gente. Eu falei muito da minha guerra com o café. Ó, eu comprei esse café de cevada, vocês conheciam? E como a maioria das pessoas que eu conversei não conhece, tô compartilhando aqui. Eu ouvi falar que tem café até de milho e eu vou provar ele. Se vocês quiserem, eu faço um review. Provavelmente eu vou fazer lá no meu TikTok, mas enfim. Só compartilhando que o café, hoje, não vencerá. Eu tive que sentar comigo mesma e resolvi ter uma conversa séria. Eu resolvi entender o que o universo estava querendo me dizer. Eu resolvi ser a minha melhor amiga, me acolher. Eu vi que eu mesma estava me julgando, me culpando, querendo ser muito mais daquilo que eu merecia para aquele momento. Queria crescer muito rápido, queria fazer tudo do meu jeito, mas ao mesmo tempo, tudo que eu precisava era acolhimento, o meu próprio acolhimento. Aí eu parei de me julgar, de sentir tanto. Foram muitas horas de terapia extras. E aqui vão algumas dicas, caso você também se sinta só, em meio a tanta gente. Eu comecei a fazer tudo o que eu faria com as pessoas que eu amo. Eu foquei muito nos meus rituais da manhã. Eu fui em todos os lugares que eu queria, mesmo sem a companhia que eu queria. Eu fui a minha melhor amiga. Eu me acolhi nesse tempo. Eu precisava de uma pessoa do meu lado que fosse melhor e mais animada do que eu. E eu tive que ser essa pessoa. Foi uma força extra que veio dentro de mim, depois que eu percebi que eu tinha que parar de me julgar e simplesmente me movimentar. Parece aqueles mingau pronto, mingau de quando eu era criança que misturava no leite. Dei nota 7. Nota 7, gostei. Meu paladar é vegano, então assim, se você me der pedra com melancia, eu vou gostar. Parei de criar expectativas nos outros. Eu sou o suficiente. Quando eu sou o suficiente, eu sei que eu tô fazendo tudo e o possível pra ficar bem. Eu também tentei parar de tentar ficar bem. Ser feliz, radiante, sempre, iluminada. Às vezes tudo que a gente precisa é parar de fingir e ficar mal. Aceitar o nosso sentimento e deixar ele ir. Assim fica mais fácil, sabe? Sem cobrança. Você não precisa gritar para ser ouvido. A sua energia fala bem mais alto. Eu fui para lugares onde eu ficava rodeada de pessoas para ter a sensação de pertencer. Isso funciona para mim. Esse método me ajudou. Eu também parei de tentar não me sentir sozinha. Às vezes é exatamente isso que nos causa mal. Parei também de me cobrar tanta performance nesses dias. Eu mutei pessoas no Instagram, amigos, conhecidos, todos mesmos que me davam um único gatilho, qualquer gatilho onde eu admirava a felicidade. Não acredite em tudo que você vê no Instagram. Resumindo, se feche na sua bolha, crie seu método. Esse foi o método que eu aprendi e que funcionou pra mim. Você vai lá no mercado, você vê aquela fruta, coisa mais linda, vai comer pra ver.
não é assim? Me não come meu filho. Eu vou te matar. Em cima da mesa. Nós temos muitas vozes na nossa cabeça. Aquelas que falam bem, aquelas que nos julgam. Escuta ela, tenta entender o que você está tentando comunicar para você mesma. Entende que isso é uma mentira. Explica para a sua voz que tenta te julgar e que te puxa para baixo, que diz que você tá sozinho, que você não consegue, que você tá tentando. Pede um tempo para ela, silencia, diz para ela voltar semana que vem, outra hora. Desliga essa voz, esse botão. Não dá tanta bola para todas essas vozes. Eu sei que parece loucura, mas esse método me ajudou muito. Eu sentei comigo mesma e bati um papo bem sério. E aí, eu resolvi dar uns passos para trás. É difícil tomar essas decisões. Eu tive que voltar. Fui visitar minha família, encontrei a minha mãe. Tive um trabalho no meio do caminho, tive que voltar para São Paulo. Tudo isso porque eu decidi dar uns passos para trás. Reconhecer. Às vezes é difícil, dói mesmo. Mas eu prometi que eu vou me cuidar antes de tudo. Do dia e quando eu vejo, eu só fiz de manhã. Já foi. Tudo que comi no dia, sempre tem um café e nunca chega até o final do dia. Nada. Em 3 dias eu passei 3 noites viajando de ônibus. Você acredita? Tava no Paraná, tive que correr para São Paulo para fazer esse trabalho. Cheguei atrasada e trabalhei. Essa rodoviária de Barra Funda às 5 da tarde e eu não recomendo. E aí de lá já fiz meu skincare no banheiro, humilhadíssima, e voltei para o Paraná para encontrar minha mãe e toda a minha mudança de São Paulo. E aí de lá a gente voltou para o Rio Grande do Sul. Pensa que correria que foi, mas ao mesmo tempo muito prazeroso. Eu fiz essa escolha consciente, de que toda vez agora que eu tiver trabalho eu vou voltar para São Paulo, mas agora eu preciso me cuidar e me colocar em primeiro lugar. E eu amo viajar, né, gente? Pra mim isso é um prazer enorme, e ainda mais quando tem um trabalho envolvido no meio. Eu acredito muito que se tu chegou até aqui, não foi por acaso. Eu gostaria de te pedir um favor novamente. Olhe com muito amor e atenção as pessoas à sua volta. Ajude, escute. Se alguém vier te pedir um conselho, uma companhia, preste atenção. Essa também é uma forma linda de você se curar e se cuidar. É cuidando dos outros, aqueles que estão precisando à sua volta. Às vezes a gente não imagina o que está passando no mundo dos outros, né? Fique bem. Tenha uma ótima semana. Obrigada. Deixa teu like, teu comentário se chegou até aqui. A gente se vê numa próxima. Um beijo. Tchau.